Nesse vídeo eu vou analisar a partida entre João Fonseca e Mensik. Essa partida foi fascinante porque ela apareceu um confronto entre duas filosofias completamente diferentes de baby steps. João Fonseca tentando controlar a quadra e o tempo contra Mensik tentando reduzir o tempo disponível e dominar a rede. Não foi apenas potência contra potência, foi uma disputa de espaço, tempo, velocidade, transição para a rede. Primeiro set, João Fonseca, no começo da partida, o João me lembrou uma mistura de Maru, 40%, pela forma como ele estava abrindo ângulos, usando a quadra inteira, tirando o adversário da quadra, finalizando no espaço aberto. Isso é geometria pura. Ele estava perguntando onde eu quero que o Mensik esteja. Souji Ikki, principalmente por causa da velocidade das bolas. Bola rápida, bola média, bola lenta, bola pesada e bola muito acelerada, mas nem sempre mudando a altura. Isso é muito próximo do que o Souji Ikki faz, o controle de velocidade do Souji Ikki. Controlar a velocidade da bola para controlar o time do adversário. O Ogata, nas bolas lentas que quebravam o time, principalmente quando Mensik devolvia na rede, errava o contato. E também uma característica do Ogata que o João Fonseca estava usando era em bolas baixas e rápidas, que ele também conseguia fazer. Uma bola de altura baixa, um arco baixo, quicando um pouquinho baixo e aí rápida, muito rápida. O Takuma nos winners, nas paralelas agressiva. Mensik no primeiro set. Aqui apareceu um personagem muito claro, o Takuma, pela força, pela aceleração, pelo first strike, pelas paralelas. O objetivo do Mensik era simples, encontrar espaço aberto e explodir a bola nesse espaço. O Kanda, pela capacidade de empurrar o João para trás. Bolas que empurravam para trás, tiravam da quadra. Isso lembra a pressão física que você sente jogando contra o Kanda. O Araya, pela agressividade constante. Muitas vezes ele parecia querer acelerar, atacar, terminar o ponto rapidamente. E também por causa dos contra-ataques, que o Araya, assim como o Mensik, é muito bom por contra-ataques. Agora tem um personagem também que é o Moma, que é o número 2 do Japão no anime. Porque ele não era só agressivo, às vezes ele esperava, ele conseguia viver de um rally longo, observar e encontrar o time certo para contra-atacar. Isso é uma mistura de Moma mais Araya, e os dois são bons em contra-ataques. A grande batalha do primeiro set. O João queria controlar o espaço, controlar a velocidade. O Mensik, ele queria reduzir tempo, acelerar pontos. Foi quase Maru mais Ikki contra Takuma mais Araya. Segundo set, aqui aconteceu algo importante, porque Mensik começou a entender melhor os padrões de ataque do João Fonseca. Mensik virou mais o Nabai. Ele começou a perceber quando o João mudava a velocidade, quando aparecia uma bola lenta, quando aparecia uma bola pesada, e passou a usar isso. Ele esperava o tempo certo para contra-atacar. Isso é Nabai. Aqui apareceu principalmente nos breaks, porque ele observou, absorveu e encontrou padrões. O Takuma, que continuou sendo sua principal identidade, que foi 35%. O Moma
20% pela paciência. O Araya, 20% pela agressividade e os contra-ataques. O problema do João. O saque foi um problema, porque foi algo que praticamente definiu a partida. Nos games do João, tinha equilíbrio e conforto. Nos games do Messick, tinha atraso e desequilíbrio. Isso significa que o saque do Messick estava criando vantagem estrutural, não apenas pontos diretos, mas posição melhor, iniciativa, controle de troca. A rede. Aqui apareceu um personagem que poucas pessoas vão perceber, mas o jogo do Messick na rede foi quase perfeito. 8 de 9 disputas vencidas de voleio, 8 de 9 disputas perto da rede, uma troca de pontos perto da rede, uma troca de voleios perto da rede, uma troca de bolas perto da rede. 8 de 9 foi vencida para o Messick. E para você conseguir fazer algo assim quase perfeito, você tem que ser uma mistura de Kanda pela cobertura, o trabalho de pés e a transição, a movimentação do Kanda. E você tem que ser também como o Takuma para fazer o voleio muito bom e o jogo de rede, os reflexos, a reação rápida do Takuma. Tem que ser uma mistura dos dois, do Kanda e do Takuma na rede. O terceiro set. Aqui o João fez o seu melhor tênis. João virou mais o Maru, porque ele começou a usar profundidades diferentes, usar ângulos diferentes, controlar a linha. Maru, 45% foi seu maior percentual do jogo. Ikki, 35% nas mudanças de velocidade. A transmissão elogiou muito isso, porque era uma tentativa clara de quebrar o time do Messick. O Ogata nas bolas baixas e o Takuma quando ele conseguia acelerar. O break do João talvez tenha sido o momento mais Soji-Ikki da partida, porque veio quase exclusivamente de mudança de velocidade, mudança de ritmo, destruição de time. Mas o Messick respondeu, e aí apareceu a característica mais impressionante dele: equilíbrio entre agressão e paciência. Isso lembra muito o Takuma adulto, não o Takuma jovem. O Takuma que aprendeu a observar, esperar e atacar só depois de fazer esses dois passos. O Messick, assim como o Takuma, sabia quando acelerar, quando trocar bolas, quando ser paciente, quando esperar, quando defender e quando atacar e quando finalizar o ponto. O tie-break foi praticamente decidido pela rede. E isso não foi acidente, foi consequência dos 3 sets, porque durante toda a partida o João tentou evitar a rede, evitar voleio, evitar transições, porque já tinha percebido, ali eu já estou perdendo. Quando o tie-break virou uma disputa próxima da rede, Messick entrou em sua zona mais forte. Resumo das porcentagens de Baby Steps. João Fonseca, 40% Maru, geometria, profundidade e construção de ponto. 30% Ikki, controle de time, quebra de time e controle de velocidade da bola. Ogata, bolas baixas, desconforto biomecânico e 15% Takuma. 15% Ogata e 15% Takuma. Paralela agressiva, o Ines do João Fonseca. Jakub Messick, 30%, 35% Takuma. Potência, first strike, paralela,
E também jogo de rede impecável, quase perfeito. O Arraia, pela agressividade, pressão e contra-ataque. O Nabai, 20%, assim como o Arraia, que foi 20%, pela adaptação e pela leitura. O Kanda pelo domínio da rede e pela pressão física que o Nessic colocou no João Fonseca. O Kanda foi 15%, 10% Ayumu Moma, pela paciência e pelo contra-ataque. Frase que resume a partida. João Fonseca tentou vencer com uma mistura de Maru e Ike, controlando espaço e velocidade. Nessic venceu como uma mistura de Takuma, Nabai e Kanda, equilibrando potência, adaptação e domínio absoluto da rede. E o detalhe decisivo foi justamente o que deu para perceber, que João conseguiu competir bem no fundo. João conseguiu dominar e sobreviver bem no fundo da quadra, mas nunca encontrou uma resposta consciente para a fortaleza que Nessic construiu na rede durante toda a partida.